E aí, estudantes? Tudo bem? Professor Demetrio na área para mais uma aula de Sociologia. E hoje vamos então ver o Auguste Comte e o princípio da Sociologia. Ainda uma Sociologia pré-científica, mas já o fundamento inicial, o precursor da palavra Sociologia, a base filosófica, a ideia de ciência, a ideia do positivismo. Comigo? Identificar, o grande objetivo de hoje, vamos identificar a relação entre o surgimento da sociologia e o positivismo, articulando com o contexto histórico do século XIX. Como surgiu a sociologia? Para responder essa pergunta, precisamos entender a obra de Auguste Comte. Maravilha? Quem foi Comte? Auguste Comte, nascido no finalzinho do século XVIII, foi quem criou o termo sociologia. A palavra surgiu a partir da organização do curso de Filosofia Positiva em 1839. Muito importante, alunos, entender que toda a base inicial da sociologia, seja ela pré-científica, com Comte, ou seja mesmo ela científica, a partir do desenvolvimento do método próprio de análise sociológica, a sociologia tem essa base do conhecimento filosófico. Todos os grandes primeiros sociólogos passavam pela instrução, pela formação de filosofia também, certo? Então, Comte que desenvolveu o termo sociologia, ele é o precursor desse termo, também chamada antigamente de física social, mais conhecida também daí, posteriormente como sociologia, tá? Que até hoje permanece. Com esse curso, Comte pretendia fazer uma síntese da produção científica da época, ou seja, aquilo que havia sido acumulado em termos de conhecimentos e métodos das ciências já existentes, como os da física e o da biologia. Então, o curso de Filosofia Positiva, ele tentava compreender o que já havia sido feito de ciência, lembrando ainda que a ciência era algo bastante novo, digamos, em termos de um desenvolvimento mais avançado, que muitos dos conhecimentos da física, da biologia, ainda passavam pela Idade Média, tinha uma questão muito ligada ao teocentrismo ainda, que a partir do século XVI, ainda mais do século XVIII, aí que a sociologia, as ciências, de maneira geral, elas vão em desenvolvimento. Após as grandes revoluções, a francesa, a Revolução Industrial, são muito importantes também para o desenvolvimento das ciências. Isso é bacana. E a sociologia teve nessas revoluções também como base, e a ideia do antropocentrismo, o homem sendo mais o centro do mundo, a racionalidade, a queda do clero como precursor do teocentrismo, tudo isso foi muito importante para que as ciências, de maneira geral, crescessem, as que já existiam, e a sociologia, uma nova ciência, pudesse ganhar asas, ainda que ciência nova, mas já com uma gama de possibilidades de análise infinitas. Comte acreditava que os métodos das ciências naturais poderiam ser utilizados na física social. Essa física social, como eu falei, na sociologia, também é um termo sinônimo na época para a sociologia. Então, os métodos de outras ciências, eles também poderiam ser utilizados na sociologia. Método hoje, que no século XXI a gente vai interpretar, seja ele qualitativo, seja ele quantitativo, mas os métodos, enfim, eles são métodos na sociologia baseados muito mais numa questão de uma experiência teórica, digamos, através de teóricos, teorias, mas principalmente de uma análise prática, da praxis, da questão, de uma pesquisa de campo. Sociologia tem esse lado empírico muito veemente. A abordagem positivista tinha a seguinte questão: crença na superioridade da ciência. Quando se fala em positivismo, positivo, algo nesse sentido, você pensa em ciência. Positivismo e ciência. Importantíssimo. E no seu poder de explicação dos fenômenos. A ciência deveria ser utilizada para organizar a ordem social. Quer dizer, o desenvolvimento das sociedades, a ordem, o progresso, viriam através da ciência. Com certeza, meus queridos, vocês já analisaram a nossa bela bandeira nacional e vocês viram um lema escrito: ordem e progresso.
Esse lema, ele vem do positivismo, né? Então, os criadores da nossa bandeira, né? Até mesmo do hino nacional brasileiro, toda essa estrutura nossa, digamos, simbólica dos nossos símbolos nacionais, vem de um acúmulo ali do conhecimento positivista do século XIX, né? O amor por base, a ordem por princípio, o progresso por fim. Ordem e progresso. Legal? Vamos a uma atividade, então, pessoal? Reflita. Para Comte, a ciência deveria ser utilizada para organizar a ordem social. Como isso é possível nos dias atuais? Justifique sua resposta escrevendo um parágrafo em seu caderno. Legal? Tempinho para vocês fazerem. E aí, senhores? Pensaram nessa? Justificaram? Legal.
Então, a sua resposta, ainda que pessoal, ela tem alguns critérios, né? Como sempre, né? Como já tenho falado em todos os momentos. Para relacionar a ciência com a promoção da ordem social, é necessário refletir sobre o contexto atual, marcado pela pandemia, pela velocidade das informações, pelas relações virtuais, entre outras variadas possibilidades de intervenção da ciência para a resolução do problema. Então, pessoal, veja que interessante, a sua resposta, sendo pessoal ainda assim, né, você vai entender hoje que a pandemia, a resolução dela se dá pela ciência, as informações que temos hoje, elas são extremamente vinculadas a um avanço da ciência, as relações virtuais todas, né, todas as redes sociais, as relações virtuais, se dão por um avanço tecnológico, né, dado também pela ciência. Veja como a ciência interfere e ela modifica rapidamente, né, os nossos padrões e os progressos de vida. Se fôssemos aí algumas décadas atrás, aí, né, mesmo aí uma década e meia atrás, esse processo todo hoje seria mais complicado. Não digo da Covid, da vacina em si, mas o processo da informação, esse processo informacional, a velocidade que se tem do processo informacional hoje, ela é uma coisa absurda de rápido. Há um tempo atrás, aí, se tivesse um desastre, digamos, aí, uma queda de avião lá na Ásia, a gente talvez saberia, né, quando assistisse um jornal à noite. Hoje, né, em minutos, já está em todas as plataformas digitais. Muito rápido a informação. Ela é quase em tempo real. Legal? Veja que legal a ciência, veja que legal aí os avanços, né, da tecnologia. Vamos comigo? Tarefas de sociologia. É estudar e entender os problemas sociais que surgiram para promover a ordem social e o progresso da civilização moderna. Analisar os movimentos das sociedades no passado para entender o presente e imaginar o futuro da sociedade. Veja que bacana, pessoal. Promover a ordem social e o progresso da civilização. Né? Ordem e progresso. Acho que bacana isso. Então, a sociologia, sendo uma ciência, ela tem, né, aquela tríade, né, início, meio e fim. Ela tem, né, tem o surgimento do problema, por exemplo, a violência social é um problema, tem o desenvolvimento, compreender o porquê tal região pode ser mais violenta, a outra menos, compreender a dinâmica da violência social, por exemplo, e o fim da sociologia, diferente de uma vacina, né, que é uma questão mais biológica, mas o desenvolvimento de uma teoria sociológica, digamos, né, é agregar um conhecimento a mais, é compreender uma realidade, ou seja, ela dá alguma resposta. Ainda que a sociedade modifique, se evolua, ela tenha intervenções e precise ser revista, reanalisada constantemente, a sociologia, quanto uma ciência, ela dá uma resposta, ela agrega algum valor, ela traz o conhecimento efetivo através da ciência, do método próprio, através, né, de uma objetivação em relação àquilo que ela propõe. Legal? Comte observava a modernidade, o progresso da ciência e a consolidação do capitalismo. Sempre lembrando que essa ideia de capitalismo, a consolidação do capitalismo, ela começa justamente na Revolução Francesa, né, com a ascensão da burguesia e a vitória da burguesia, e ela se consolida efetivamente na primeira Revolução Industrial. Então, o capitalismo ali, ela ganha ares ali entre o final do século XVIII e meados do século XIX de maneira ascendente. Ela tem ali no século XX um contraponto, né, com o Império, digamos, soviético, mas aí após a queda do Império Soviético, após a queda do Muro de Berlim também, o capitalismo praticamente engloba o mundo todo, né? Então tem uma força muito grande. Essa ideia de modernidade, de progresso e capitalismo, eles andam muito, muito próximos. Os problemas sociais que surgiram eram interpretados como obstáculos que deveriam ser resolvidos para que o progresso fosse efetivado. Então, né, essa ideia de resolução de problemas sociais era uma ideia muito veemente da sociologia. Não que a sociologia, né, contemporaneamente sabendo, moderna, ela consiga resolver problemas sociais. A resolução de problemas sociais é uma coisa muito mais complexa, mas ela consegue compreender melhor esses problemas. Ela consegue trazer, né, dados, ela consegue trazer mecanismos reais, né, para que as políticas públicas possam ser implementadas na tentativa, né, de máxima resolução
né, da máxima possibilidade pelo menos, de diminuição desses problemas sociais. Beleza? Certinho? Vem comigo novamente, né? Então, a sociologia de Comte. A sociedade e os seus fenômenos poderiam ser aprendidos e explicados de forma objetiva, com neutralidade a partir do investigador. Essa questão também é sempre muito bacana dentro da análise das ciências sociais, a chamada neutralidade, né? A neutralidade axiológica, é um termo difícil aí de compreender, mas seria uma neutralidade do cientista em relação ao objeto do seu estudo, né? A antropologia, né, muito ali pegava ali o Malinowski, por exemplo, na sua antropologia funcionalista, quando ele fazia as pesquisas de campo, ele era um pesquisador observante da questão. Ele observava. Ele não era um observador participativo, né? Ainda que em um momento ou outro, né, dentro do convívio social, ele se naturalizasse dentro das possibilidades. Mas o sociólogo, dentro das múltiplas análises da sociedade, na perspectiva de Comte, ele tinha que manter uma neutralidade das suas paixões, né, dos seus entusiasmos, né, das suas percepções políticas, das suas ideologias, para que o resultado daquela ciência, para que o resultado daquela proposta, né, de resolução daquele problema, ou de agregação à resolução daquele problema, de minimização daquele problema, pudesse ter atingido da melhor maneira possível, né? Se o cientista social coloca a sua paixão, a sua ideologia em campo, ele pode estar comprometendo, né, o resultado fidedigno em relação àquilo que se espera. Tá ótimo? Isso seria necessário, né, como eu falei, para alcançar um conhecimento neutro, fundamentado nas experiências, nos fatos verificados, testados e quantificados. Legal, pessoal? Você imagina aí um cientista social, né, trabalhando um assunto aí, que eu particularmente gosto muito, que é o futebol, e de repente você, né, analisar o futebol a partir da perspectiva do time que você torce, né? Não seria complicado? Ou analisar a política a partir da sua ideologia partidária. Seria complicado? Então, quando se fala em neutralidade, é isso. Deixar as pré-noções, deixar as paixões de lado e se focalizar da maneira mais ética, científica possível, aquilo que tem que ser analisado. Bacana? Mais uma atividade para vocês, senhores. Reflita. É possível não defender as próprias posições para investigar a sociedade em nome da neutralidade científica? Justifique sua resposta escrevendo um parágrafo em seu caderno. Beleza? Vamos lá? Um tempinho para vocês.
E aí, senhores, refletiram sobre essa bacana questão, né? Novamente, mesmo sendo pessoal, você tem que considerar alguns pontos próprios, né, e objetivos da nossa disciplina. Considere a possibilidade da pesquisa social ser neutra e livre de opiniões, valores e pré-noções dos cientistas, tal como vislumbrava Comte. Em contraposição, muitos pesquisadores argumentam que não há como ser neutro em pesquisas sociais. Trata-se de um importante debate do campo das ciências sociais. Veja que interessante, né? De um lado, você tem a ideia de contra da neutralidade, de outro lado, você tem ali um posicionamento também que diz que o ser humano não consegue se abster de suas paixões, de suas ideologias, né? Então, analisem essa questão, né? Vocês analisaram, responderam essa questão, né? Eu vejo muito importante a ideia da neutralidade da ciência. Entretanto, né, há outras possibilidades também de compreender essas questões. Legal? Então, pessoal, para Comte, o emprego de métodos das ciências da natureza para testar o conhecimento sobre a realidade social implicava em verificar dados, em admitir explicações gerais, teorias abrangentes e chegar a certezas das afirmações sobre a realidade. Quer dizer, são etapas do pensamento, são métodos, são caminhos, né? Método, a metodologia é sempre um caminho. A qual caminho você vai seguir para chegar no objetivo? Essa é a questão central, né? Por isso que é importante essa análise metodológica, né? Essa contraposição que se faz, né? Essa agregação que se faz também em relação às diversas ciências. Tá certo? Então, senhores, na aula de hoje, nós abordamos os métodos e as teorias de Comte, o criador do termo sociologia, articulando sua obra com o contexto social do século XIX. Bacana? Espero que vocês aí tenham gostado, aproveitado essa aula. Fiquem bem, se cuidem aí. Até uma próxima. Abração, pessoal!